Eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Em nossa vida, em qualquer empreendimento, em qualquer atividade, você já deve ter percebido que nós precisamos ter alma. E nós precisamos, através deste mergulho, deste envolvimento sério com tudo aquilo que nós façamos, nós precisamos retratar a nossa alma. Nós precisamos ter credibilidade. Muitas pessoas menosprezam princípios como verdade, como coerência, mas tudo em nossa vida tem a ver com credibilidade e com coerência. Há poucos dias eu estava lendo um artigo e neste artigo existia e existe uma frase que diz: toda página escrita tem alma. De minha parte, eu penso que em tudo precisa ter alma. Não somente naquilo que nós escrevemos, naquilo que nós falamos, no nosso meio de comunicação, seja através da fala, através de um artigo que nós escrevemos. Em toda e qualquer manifestação, nós precisamos demonstrar a nossa alma, para que possamos ser analisados. Algo de vital importância em toda e qualquer atividade para que tenhamos êxito é a credibilidade. Nós sabemos que muitas pessoas usam a sua faculdade para informar, para contribuir, para edificar. Mas nós sabemos também que muitas pessoas usam todas as suas faculdades para destruir. Aqueles que são rotulados de destruidores, manipuladores. Há poucos dias, questão de 1 ou 2 dias, eu estava caminhando aqui pela cidade, eu me deparei com um colega e ele, surpreso, dirigiu a palavra a mim. Falou assim: nossa, Ricardo, eu nunca acreditei, mas eu assisti o podcast do presidente e eu fiquei admirado com a fala, com a transparência, com a sinceridade. E ele, de fato, me convenceu. E eu disse para ele: mas há quanto tempo eu venho convidando vocês para analisarem a conduta, o governo, os atos, as decisões, a forma de governar? Há quanto tempo eu estou convidando vocês a examinar? De minha parte, às vezes, isso nos entristece, porque desde quando me conheço por gente, com base nesse princípio de que nós precisamos ter credibilidade, nós precisamos nos entregar de corpo e alma em tudo aquilo que nós fazemos. Mesmo assim, as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que convivem conosco, nem todas dão crédito àquilo que nós estamos fazendo. Crédito no sentido de valorizar aquilo que nós estamos comunicando. Por várias vezes eu percebi que as pessoas me olhavam com certa descrença quando eu falava a respeito deste presidente da República. Certamente eu percebia no olhar de cada um, ou pelo menos da maioria, o seguinte pensamento: o Ricardo está escravizado a assuntos políticos. O Ricardo hoje é um cabo eleitoral deste presidente. O Ricardo se perdeu, ele encegueceu-se. Na verdade, eu já passei da idade de ser cabo eleitoral. Nunca fiz campanha para quem quer que seja, muito embora sempre encarei com seriedade o ato cidadão, de depositar na urna o meu voto. Mas nunca, aliás, na vida política, sempre, ou na maioria esmagadora das vezes, eu me decepcionei. Quando eu me deparo com alguém sério, uma pessoa transparente, eu percebo a oportunidade de nós chancelarmos o governo dessa pessoa. E procurei levar, conscientizar, esclarecer, convidando as pessoas para que elas pudessem, por si mesmas,
auscultarem, pesquisarem para chegar à sua própria conclusão. O que às vezes é de se lamentar é que até mesmo na família, aquele local onde nós nascemos, onde nós demonstramos o nosso trabalho, até mesmo entre familiares íntimos, este olhar desconfiado nos incomoda, porque ainda nós somos ainda pessoas que dão valor àquilo que os outros pensam ao nosso respeito, principalmente aquelas pessoas que nós mais amamos. Então eu gostaria de deixar bem claro que jamais qualquer propósito rasteiro me encaminhou a falar, a divulgar, a demonstrar o trabalho deste atual presidente. Mesmo que ele não fosse uma pessoa tão séria, penso que nós não teríamos ainda opção. Porque, de outro lado, existe um ladrão confesso. Existe não apenas uma confissão, não apenas delações premiadas. Nós nos deparamos com provas, inúmeras provas. Entre aquele que é suspeito e aquele que é réu confesso, a quem nós iremos depositar o nosso voto. Agora, quando nós nos deparamos com essa oportunidade bendita de escolher uma pessoa que está querendo trabalhar, uma pessoa que é transparente, penso que não existe opção para nós. Mas o que é de se lamentar é que, pela nossa vida, junto aos nossos parentes mais próximos, até no meio do nosso seio familiar, é desalentador às vezes quando nós nos deparamos com um olhar de desconfiança. Não que a dúvida seja prejudicial. A dúvida, ela é necessária. O nosso trabalho em pesquisar, o nosso dever de analisar a vida de um candidato, esse dever é essencial. Todavia, às vezes me pergunto, será que estes parentes mais próximos não olham para a nossa vida e eles possam se perguntar, nossa, mas será que a vida, o testemunho, a demonstração do Ricardo não servem por si só como uma prova de credibilidade? Não que eu não vá pesquisar, mas esse olhar de estranheza, esse olhar de desconfiança. O que nós precisamos ficar muito atentos é que nós estamos desfrutando de uma oportunidade maravilhosa de perceber que existem pessoas que querem edificar, sobretudo hoje, num ambiente em que esta qualidade é pouco valorizada, que é no campo político. Existem aqueles que querem edificar, existem aqueles que buscam a verdade, existem aqueles que trabalham para o bem. E sempre me apoiei nesse propósito de fazer o bem, de procurar a verdade. Existem pessoas que vão à busca da veracidade. E, ao analisarmos a vida dessas pessoas, não somente a vida daqueles que são rotulados como heróis, daqueles que são dignificados, mas existem muitas pessoas que, de forma anônima, nos demonstram uma vida coerente. Agora, existem aqueles que querem destruir, aqueles que usam a mentira. Eu não tenho dúvida de que se você tomar a iniciativa de pesquisar este governo, se você tiver a coragem, ou pelo menos se você tirar parte do seu tempo para analisar o governo, este último governo, você chegará à conclusão certeira em quem você irá depositar o seu voto. A nossa vida, ela está baseada na coerência, naquilo que nós procuramos, naquilo que nós dedicamos a nossa alma. Toda página escrita tem alma, mas não só. Todo caminhar, todo falar, tudo aquilo que nós fazemos, pelo menos, deveria ter alma. Precisamos ser transparentes, precisamos demonstrar aquilo que nós realmente somos. E cabe a cada um de nós analisar não somente a proposta escrita, mas a vida,
os testemunhos, aquilo que a pessoa de fato viveu. E a nossa tarefa não é tão difícil. Penso que nunca tivemos uma oportunidade tão fácil em quem escolher para continuar governando o nosso país. O nosso trabalho aqui não é defender pessoas. A nossa função aqui não é de um cabo eleitoral cego. O nosso trabalho, o nosso propósito aqui não é satisfazer os nossos interesses rasteiros. O nosso propósito aqui é trabalhar em prol do nosso país, desta bandeira, destes símbolos da nossa pátria. Se você desconfie, tudo bem, você tem o direito. Nós precisamos trabalhar e aprender a trabalhar com ingratidão, mas o que nós não podemos fazer é deixar de trabalhar. Sejamos coerentes, busquemos a verdade e procuremos ficar atentos quanto àqueles que estão ao nosso redor e procuram destruir, mentir e manipular. Um abraço. Fiquem com Deus.